Boa noite a todos. A nossa palestra de hoje fala sobre um assunto em que muitas vezes nós fugimos ou não enxergamos com bons olhos, que é o sofrimento. Bom, falar sobre esse assunto não é fácil. Não porque exija que seja uma pessoa especial para falar, mas porque se faz necessário colocar no lugar de cada um aqui de vocês. A mim cabe simplesmente imaginar o que se passa no coração e na mente de cada um aqui. Cada um com suas dores, cada um com suas aflições e seus sofrimentos, seja ele qual for. Perdas de ente querido, reveses financeiros, doenças, familiares distantes, seja elas quais forem as dificuldades. Eu só posso imaginar e pretendo que essa palestra seja acolhedora a cada um de vocês. Então, meus irmãos, encarnados e desencarnados aqui presentes, que cada um possa sentir as vibrações de amor e paz do Cristo. Mas eu tenho algo para dizer para vocês. É uma frase, mas essa frase não é minha. Essa frase veio do plano espiritual, que diz que todo sofrimento tem data certa para acabar. Todo sofrimento tem data certa para acabar. Essa frase foi dita a um palestrante que é conhecido no meio espírita, o Haroldo Dutra Dias. O Haroldo, durante um determinado período da vida dele, ele estava passando por alguns sofrimentos, por algumas aflições. E começou a frequentar, no centro espírita onde ele frequenta, uma senhora. Começou a frequentar nas reuniões mediúnicas. Foi a primeira vez que ela foi. E eles não se conheciam. Ninguém tinha acesso à intimidade de cada um. E após a reunião, ela chamou ele e disse que queria dizer algo. E foi essa frase. Simplesmente essa frase, direta. Era a única mensagem que ela tinha como mensageira do plano espiritual, e disse isso a ele: que todo sofrimento tem data certa para acabar. Todo sofrimento. Então temos que ter paciência. Paciência e resignação. E confiar que realmente todo sofrimento tem data certa para acabar. Mas não será fácil o caminho. Essa trajetória não vai ser fácil. E caso alguém diga que será, desconfie. Porque Emmanuel coloca para nós, no livro Vinha de Luz, capítulo 80. Como sofres? Raros homens aprendem a encontrar o proveito das tribulações. A maioria menospreza a oportunidade de edificação e, sobretudo, agrava os próprios débitos. Todas as criaturas sofrem no cadinho das experiências necessárias, mas bem poucos espíritos sabem padecer como cristãos, glorificando a Deus. Então aqui nós vemos que é inevitável. Não existe uma casa que não esteja passando por algum conflito, seja ele qual for. Não existe uma casa que não esteja passando por alguma dificuldade. Então cabe a nós saber como nós estamos sofrendo. Porque Deus é justo e bom ao mesmo tempo. Ele nem é só justo e nem é só bom. Ele é justo e bom ao mesmo tempo. Então, se algo está acontecendo, é porque devemos passar por essas provas e expiações. Bom, e recordemos que existem algumas aflições que são verdadeiras bênçãos na nossa vida, como algumas doenças. Podemos dar um exemplo. Alguém que tem uma doença hepática e diz: se não fosse essa doença, eu iria beber até cair. A doença é uma bênção na vida dele.
A doença é uma bênção. Também nos recordamos daquela história daquele espírito que já vem em reencarnações, que Divaldo Franco conta. Ele já vem há várias reencarnações cometendo suicídio. Várias reencarnações. E pela bênção divina, ele vem com paralisia do seu corpo todo, para que ele não possa utilizar suas mãos e braços ou suas pernas para cometer o mesmo equívoco do suicídio e agravar ainda mais os seus débitos. Bom, e não associemos que os missionários são privilegiados. Nós devemos sempre colocar na nossa mente que todas as pessoas sofrem. E que os missionários, como por exemplo, Bezerra de Menezes, caso alguém ainda não conheça, facilmente encontra conteúdo sobre ele. Ele foi um missionário da doutrina espírita. Mas nem por isso ele deixou de sofrer, de passar por atribulações na sua vida. Bezerra de Menezes enterrou 9 filhos. Alguém aqui está preparado para enterrar 9 filhos? A primeira pergunta é: alguém está preparado para ter 9 filhos? Ele teve 15 e enterrou 9. Mas não foram perdas e desencarnes, por exemplo, como aborto espontâneo e perdeu, não. Foram filhos, 22 anos, 17, 7, e ele foi enterrando. Então nós vemos que mesmo um missionário que veio para uma missão, ainda necessita passar por certas aflições. Bom, mas podemos nos recordar, como da palestra da semana passada, onde foi dito que a reencarnação é uma bênção. Assim podemos entender a verdadeira bênção, como o exemplo desse espírito que veio paralisado. A bênção divina, para que ele possa seguir a sua jornada, lhe trouxe daquele jeito. Então, vários exemplos de aflições, como doenças, dificuldades na família, revés financeiros. Temos que saber como nós estamos sofrendo e padecer como cristãos, glorificando a Deus. Eu me recordo que eu passei por um determinado período da minha vida, não era nada grave, mas eu reclamava todos os dias porque eu estava passando por uma pequena enfermidade, nada demais. Mas na época eu estava desesperado. E um certo dia eu estava revoltado. Mas era o dia do meu evangelho do lar. E quando eu abri o livro da mensagem, o título era uma pergunta: estás doente? E lendo a mensagem, que está no livro Fonte Viva, capítulo 86, eu nunca esqueci, ele destrincha, dizendo que todas as criaturas do mundo sofrem, todas as criaturas do mundo adoecem. E durante a mensagem, ele traz a mensagem da resignação, mas uma resignação ativa, não mais resignação de inércia, uma resignação ativa. Então, aprendamos a sofrer, até mesmo na nossa família, onde talvez tenhamos conflitos com todos os familiares mais próximos, mulher, marido, filhos, e reconheçamos que possa ser uma bênção divina, porque nós podemos ter passado reencarnações acumulando inimigos, e Deus, com sua bondade divina, reuniu todos e colocou dentro de uma casa. Bom,
Mas, no livro Fonte Viva, capítulo 110, com o título Vigiemos e Oremos, Emmanuel traz para nós a seguinte mensagem: entretanto, lembremo-nos do ensinamento do Mestre, vigiando e orando, para não sucumbirmos às tentações, de vez que mais vale chorar sob os aguilhões da resistência, que sorrir sob os narcóticos da queda. O que ele diz aqui é que, normalmente, quem está sorrindo está em queda moral. Normalmente, quem está sorrindo está em queda moral. Bom, e ele continua no livro Caminho, Verdade e Vida, capítulo 99, o título é Prometer. Se alguém te falar em valor das facilidades, não acredites. É possível que o aventureiro esteja descendo, mas quando te façam ver perspectivas consoladoras através do suor, do esforço pessoal, aceita os alvitres com alegria. Aquele que compreende o tesouro oculto nos obstáculos e dele se vale para enriquecer a vida, está subindo e é digno de ser seguido. Então, essa caminhada não vai ser fácil. Infelizmente, eu não posso chegar aqui e dizer que existe uma solução. Não. Talvez, certamente, muitos aqui já sofreram muito, ou ainda estão sofrendo no momento, ou certamente irão passar por alguma aflição. Mas que nós saibamos ver como nós estamos sofrendo, reconhecendo que não vai ser fácil, mas que o Cristo sempre está do nosso lado. Bom, e eu gostaria de ir agora para o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, os itens 1 e 2, para nós lermos o que Kardec organizou das bem-aventuranças do Sermão do Monte, onde ele coloca que bem-aventurados que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os famintos e os sequiosos de justiça, pois que serão saciados. Bem-aventurados que sofrem perseguição pela justiça, pois que é deles o reino dos céus. Mateus capítulo 5, versículos 4, 6 e 10. E ele continua no item 2: bem-aventurado vós, que sois pobres, porque vosso é o reino dos céus. Bem-aventurado vós, que agora tendes fome, porque sereis saciados. Ditosos sois vós, que agora chorais, porque rireis. Lucas capítulo 6, versículo 20 e 21. E ele finaliza: mas ai de vós, ricos, que tendes no mundo a vossa consolação. Ai de vós que estáis saciados, porque tereis fome. Ai de vós que agora rides, porque sereis constrangidos a gemer e a chorar. Bom, se faz necessário que a gente observe, primeiramente, as bem-aventuranças por completo do Sermão do Monte. Porque muitas vezes nós pulamos essas bem-aventuranças. Nós queremos apenas lembrar: bem-aventurados os pobres de espírito, bem-aventurados os misericordiosos. A gente pula as bem-aventuranças do sofrimento, muitas vezes não querendo enxergar as dores que o Cristo traz para nós. Com relação a esse ponto, mas ai de vós, ricos, que tendes no mundo a vossa consolação. Ai de vós que estáis saciados, porque tereis fome. Ai de vós que agora rides, porque sereis constrangidos a gemer e a chorar. Não devemos interpretar ao pé da letra, porque não necessariamente
os ricos de bens materiais não são humildes. Existem pessoas que têm posses materiais e são verdadeiros humildes, assim como existem pessoas que não possuem bens materiais e são extremamente orgulhosos. Então cabe a cada um de nós saber distinguir. E é interessante essas bem-aventuranças, porque se nós observarmos apenas essas bem-aventuranças, eu me recordo de uma conversa que eu tive com um amigo meu ateu. E eu aprendi muito com ele, porque ele me perguntou: Deus existe? Eu falei: existe. E ele me perguntou: então por que existem tantas pessoas sofrendo? Deus existe porque muitas pessoas passam fome. Deus existe porque agora, nesse momento, nos hospitais, tem crianças recém-nascidos, 1, 2 anos, com câncer terminal. E aquela foi uma reflexão boa, que nos faz também, e eu compartilho com vocês, que nos faz refletir um pouco sobre as dores do mundo. Quando Cristo vem e nos traz essa passagem, porque Ele deu um novo significado para a dor. Cristo veio e nos deu um novo significado para a dor. Quando Ele aceitou a cruz, para pôr em prática, para fazer valer os seus ensinamentos sobre a dor. Porque se faz necessário que, como Emmanuel coloca numa mensagem, o professor apenas teórico precipitar-se-á nas ilusões. Então, o professor que é apenas teórico, ele se precipita nas ilusões. E Jesus veio nos ensinar a dor na prática, com a crucificação na cruz. Mas o ensino da dor não é apenas a da cruz. Senão, certamente, muitos de nós não seríamos cristãos. Alguém poderia perguntar: qual a sua religião? Sou cristão. E qual é o futuro? Morrer na cruz? Não. O ensinamento vem ao domingo de manhã, com a prova da imortalidade da alma. Esse foi o ensinamento do Cristo, da dor. E mais uma vez, reforço que não será fácil essa jornada. E desconfie se alguém disser que vai. Mas lembremos que o Cristo está do nosso lado. Bom, com relação nós temos uma dor, porque na dor nós somos todos iguais, independente da religião. Na dor nós somos iguais. E a dor que trazemos da doutrina espírita é uma dor de saudade, porque sabemos que a vida continua. Sabemos que o nosso ente querido segue. É uma dor da intangibilidade, porque nós queremos pegar, mas muitas vezes não conseguimos. Pelo menos não fisicamente. Pelo menos não fisicamente. E tenhamos a certeza que se nós pararmos para observar alguns fatos, alguns sofrimentos, que no primeiro momento se parecem tribulações, à medida em que a gente vai amadurecendo na experiência humana, essas dores se mostram verdadeiros aprendizados. Se não felizes, mas educativos. Porque o sofrimento e a dor nos ensina quando nós não damos permissão para que o amor faça. O sofrimento e a dor nos ensinam
quando não damos permissão para que o amor faça. Não necessariamente tenhamos que sofrer a eternidade. Muito embora reconheçamos que possamos até ter praticado muitos atos ruins, mas não necessariamente tenhamos que sofrer. Podemos trabalhar no bem, no amor. Então, aceitação. Aceitação. Mas uma aceitação ativa. Uma resignação ativa, como conversamos, não com a inércia. E sempre sabendo, sempre tendo em mente que colhemos o que plantamos. Colhemos o que plantamos. Nós podemos parar o curso de um rio com uma barragem, mas será necessário, em um momento, duas coisas. Ou nós abrimos as comportas, ou a água vai passar por cima de tudo. Nós barramos um rio, mas vai chegar uma hora em que a gente precisa abrir as comportas. Esse é o trabalho do amor. Ou nós podemos deixar elas fechadas e a água passa por cima de tudo. Bom, então, aceitação. Aceitação dinâmica. Eu me recordo de um vídeo que eu vi de um cachorro. O cachorro, ele queria dormir. Só que na cidade estava muito quente. Então ele foi para a porta de um estabelecimento. Aquelas portas automáticas, quando você chega, ela abre sozinha. Depois que você passa, ela fecha. Mas ela tem um sensor que não esmaga. Se alguém ficar no meio, ela chega perto, aperta só um pouquinho e depois volta. O cachorro queria dormir. Na cidade estava quente. Dentro do estabelecimento tinha ar-condicionado. Mas se ele entrasse, o dono ia expulsar ele. Aonde que ele ficou? No meio. Tem um vídeo, pode procurar. Ele fica deitado. Ele fecha os olhos quando a porta abre. Quando a porta vai fechando, prensa ele e ele se mexe. Ele não consegue dormir. Mas ele está naquela aceitação de inércia. Ele está aceitando aquela dor. Ele está aceitando aquele sofrimento, mas sem uma iniciativa de poder se mudar dali e ir para outro lugar. Então, aceitação, mas uma aceitação dinâmica. A gente não tem que ficar sofrendo. A gente pode trabalhar no amor. Bom, mas falamos sobre o sofrimento, sobre todos os tipos de sofrimento, cada um aqui passando no seu coração específico, cada um. Mas, então, qual é o caminho para a felicidade? Existe um caminho, uma estrada, algo físico que nos faça caminhar para a felicidade? Bom, esse caminho é o caminho das coisas simples. É o caminho das coisas simples. Nós temos que parar com os nossos exageros e os nossos excessos e observar mais para as coisas simples. Quanto tempo perdemos em WhatsApp, em Facebook, em Instagram, vendo e compartilhando coisas muitas vezes não úteis. Quantas vezes saímos do nosso trabalho e vamos para casa e ao invés de darmos atenção para os nossos familiares, nossa mulher, nossos filhos, a gente leva conosco 5, 10, 15 amigos no bolso, no celular, que a gente tem que dar atenção. E às vezes ficam com raiva quando a gente não dá atenção. Acha que a gente está estranho. Então, valorizemos as coisas simples. Claro, existem muitas tribulações,
Mas muitas coisas são provocadas por nós mesmos. Bom, o próximo ponto é o cuidado com o nosso pensamento. Lembram no início da palestra, quando eu falei para vocês que essas paredes estão impregnadas de orações? E isso é verdade. Porque Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, ele diz que o pensamento é algo palpável. O pensamento é algo palpável. E ele coloca no prefácio: nosso pensamento cria a vida que procuramos, através do reflexo de nós mesmos, até que nos identifiquemos um dia, no curso dos milênios, com a sabedoria infinita e com o infinito amor, que constitui o pensamento e a vida de nosso Pai. O nosso pensamento cria a vida que procuramos. Então, o nosso pensamento é um imã. O nosso pensamento é um imã. Quem aqui lembra daquela passagem onde Jesus chega quando ele desce do barco e se encontra com o endemoniado de Gaderno e pergunta qual o seu nome? E ele responde: meu nome é Legião, porque somos muitos. Trazendo para uma outra visão, para uma outra perspectiva, cada um de nós aqui somos uma legião. Nós somos muitos, porque já vivemos milhares de reencarnações atrás. Já cometemos coisas talvez não muito boas. E existem irmãos nossos que reivindicam fidelidade por atitudes que cometíamos antes. Então, lembremos que a jornada não é fácil. Lembremos que precisamos trabalhar no amor. Não é necessário sofrer apenas. Mas lembremos que não vai ser fácil. Porque, além das dificuldades materiais, nós também temos as nossas próprias más inclinações, as nossas próprias más tendências e os nossos irmãos que nos acompanham, reivindicando fidelidade a atos que nós cometíamos atrás, seja eles quais forem. Vícios de qualquer espécie, do sexo desregrado, do álcool, de qualquer. Bom, no livro Nos Domínios da Mediunidade, no capítulo 13, André Luiz também comenta muito sobre o pensamento. E ele reforça esse prefácio que Emmanuel fez do livro Pensamento e Vida, do cuidado que devemos ter com o nosso pensamento. E Kardec enumera e explica que para cada imperfeição moral existe uma aflição. Para cada imperfeição moral existe uma aflição. E no livro Religião dos Espíritos, Emmanuel coloca no capítulo 10 uma mensagem que diz o seguinte: examina a própria aflição. A aflição do egoísmo chama-se egolatria. A aflição do vício chama-se delinquência. A aflição da agressividade chama-se cólera. A aflição do crime chama-se remorso. Porque a pessoa pode praticar o crime, mas depois que ela despertar, ela vai ser tomada por um remorso. A aflição do fanatismo chama-se intolerância. A aflição da fuga chama-se covardia. A aflição da inveja chama-se despeito. A aflição da leviandade chama-se insensatez. A aflição da indisciplina chama-se desordem. A aflição da indisciplina chama-se desordem. Chico Xavier nos diz que a disciplina não é uma grade, uma prisão com grades. Muitas vezes nós enxergamos a disciplina como algo não tão bom.
aquela disciplina de seguir o caminho correto. Mas Chico Xavier coloca que a disciplina não é uma prisão com grades, é a chave. Porque você pode entrar e sair quando quiser. Uma pessoa desatenta e indisciplinada, isso é um sofrimento. A pessoa tem que chegar no serviço 8 horas da manhã. Ela acorda às 7h40. Demora 10 minutos para se arrumar. Vamos supor. Que nem aqueles meninos que já dormem com a roupinha já do lado assim. 10 minutos se arruma. Já é 7h50. Ela vai sair de casa, ela não sabe onde botou a chave. Do carro, da moto, ou até da casa. E ela esquece que são 30 quilômetros para chegar no serviço dela. E ela tem que ou pegar um ônibus, ou uma moto, ou um carro. Então o dia daquela pessoa já começa amarga. E ela chega no serviço. Bom dia. Os outros dizem bom dia. E ela, bom dia só se for para você. Porque para mim meu dia começou horrível. Mas se ela implanta a disciplina, os ensinamentos do Cristo, ela vai comprar aquela casinha que tem o chaveirinho e ela vai pôr a chave sempre no mesmo lugar. Quando ela for sair, a chave vai estar lá. Quando ela entrar, ela coloca a chave lá. Isso é só um exemplo simples, que pode ser aplicado para todas as coisas da nossa vida. Bom, então, continuando. A aflição da brutalidade chama-se violência. A aflição da preguiça chama-se rebeldia. A aflição da vaidade chama-se loucura. A aflição do relaxamento chama-se evasiva. A aflição da indiferença chama-se desânimo. Aquela pessoa indiferente que não liga para ninguém. Vai chegar um momento da vida dela que ela vai ser tomada por um desânimo. Aquela pessoa indiferente que não se importa com ninguém. A aflição da inutilidade chama-se queixa. E aqui Emmanuel é duro. A aflição da inutilidade chama-se queixa. Ou seja, quem mais reclama é quem menos faz. Quem mais reclama é quem menos faz. Porque quem faz não tem tempo para reclamar. A aflição do ciúme chama-se desespero. A aflição da impaciência chama-se intemperança. A aflição da sovinice chama-se miséria. Sovinice é mão de vaca. A aflição da injustiça chama-se crueldade. Cada criatura tem a aflição que lhe é própria. Então, meus irmãos, cuidemos do nosso pensamento. Observemos as nossas aflições, porque é muito provável ela faz parte de imperfeições morais que nós temos. Os padres jesuítas, eles têm um hábito. Ao final do ano, eles fazem uma espécie de amigo oculto, onde reúne grupos de 5 ou 10 pessoas e fazem... Cada um pega uma folha e colocam 10 virtudes e 10 imperfeições de cada um. Vamos supor, um grupo de 5 pessoas. Cada um faz de um, então você vai receber 4. Você vai fazer 4 e vai receber 4. E ao final é lido isso. A própria pessoa, né? Não é identificado, não identifica, a pessoa recebe para si e ela lê. Então ela pega e lê. Não é possível, mas eu não tenho essa imperfeição. Apesar de estar nas 4 e apesar de ser a primeira das 4 que os outros observaram. Ou seja, muitas vezes nós não observamos as nossas próprias imperfeições que nos causam aflições.
mas também não devemos ser cruéis com nós mesmos. Muitas vezes a gente não enxerga os nossos potenciais. E não nos esqueçamos, na questão 459 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? Muito mais do que imaginais. Influem a tal ponto que de ordinário são eles que vos dirigem. De tal ponto que são eles que vos dirigem. Então, a importância de mantermos o nosso pensamento elevado. E nunca esquecendo dos nossos potenciais e nunca esquecendo que o que vem do céu permanece. Nunca esquecendo que o que vem do céu permanece. Todas as aflições, as coisas da matéria são passageiras, mas o que vem do céu permanece. Bom, continuando o nosso caminho para a felicidade, vamos conversar um pouco sobre as recomendações que Abigail fez para Paulo, onde a gente pode encontrar no livro Paulo e Estevão, onde ela diz para ele, as recomendações são: ama, trabalha, espera e perdoa. Ama, trabalha, espera e perdoa. Ama. Ama. E aqui já fica o aprendizado para nós. Já fica o aprendizado para nós. Devemos amar. Devemos amar ao próximo. Porque o raciocínio é capaz de contar quantas sementes tem em um fruto. Se nós pegarmos qualquer fruto, trouxermos aqui para o meio, até mesmo uma melancia, e cortarmos, nós seremos capazes de contar, uma por uma, nós vamos saber quantas sementes tem dentro do fruto. Mas só o amor é capaz de saber quantos frutos tem dentro de uma semente. É diferente. É diferente. Trabalha. Trabalha. E aqui essa recomendação é como se Deus quisesse que nós soubéssemos fazer uma conta matemática. Quanto que é 10 vezes 0? É 0. Quanto que é 1 bilhão, 450 milhões, 350 mil, 440? Vezes 0. É 0. Então, não adianta os esforços de Deus, de nosso irmão maior Jesus Cristo, de nossos mentores espirituais, da espiritualidade que torce por nós, se nós não fizermos a nossa parte, se nós não trabalharmos. Porque eu enxergo como, sabe aquelas competições de corrida, onde as pessoas ficam ao lado torcendo, e o máximo que elas podem fazer é gritar alguma palavra de bom ânimo e entregar um copinho d'água. Mas quem tem que correr é a pessoa. Quem tem que correr é a pessoa. Então, todos os dias, nossos mentores espirituais, que torcem por nós, estão vibrando do plano espiritual. Todos os dias eles gritam para nós mensagens de apoio, nos dão a aguinha para que nós possamos trabalhar. Mas também não devemos querer abraçar o mundo, porque não será um que fará todo o trabalho. Nós seremos muitos dividindo a tarefa. Então, primeiro ensinamento, ama. O segundo, trabalha. Então, se identifique com algo que te sensibilize.
Porque, infelizmente, é impossível se sensibilizar com tudo e trabalhar, materialmente falando, nisso. Identifique o que te sensibiliza. Se o que te sensibiliza é a causa das crianças, o que você está fazendo para isso? Você ajuda alguma creche da sua cidade? Se o que te sensibiliza são os idosos, você está fazendo visita aos nossos irmãos de mais jornadas, que estão nos asilos, sozinhos, muitas vezes, abandonados pelos familiares. Então, identifique o que te sensibiliza e trabalha. Trabalha com amor. A terceira recomendação de Abigail foi espera. Mas não é uma espera de inércia, porque antes ela ensinou o trabalho. Então, é uma espera de esperança. É uma espera de esperança, que Deus pode mudar tudo. Deus pode mudar tudo. Se Ele quiser, Ele pode mudar o que Ele quiser na vida de cada um aqui. Mas nós temos que ter a racionalidade de que se Ele não mudou, é porque não é o melhor. Nós temos que ter essa fé. Ele pode mudar tudo, mas se Ele não mudou, é porque não é o melhor. É porque não é o melhor. Então, espera, paciência. Temos que ter paciência, porque muitas vezes nós plantamos agora e vamos colher os frutos só daqui, talvez até em outras reencarnações nós vamos colher os frutos. Então, paciência com as pessoas até que vivem junto conosco. Paciência, porque André Luiz, no livro Agenda Cristã, coloca para nós assim, no capítulo 30, onde ele intitula Resposta às pressas. A pressa. Evite a impaciência. Você já viveu séculos incontáveis e está diante de milênios sem fim. Então, uma coisa eu tenho para dizer para vocês: ninguém morre. Ninguém morre. Nossa alma é imortal. Nós temos a eternidade para frente. Então, amemos, trabalhemos, saibamos esperar e perdoemos. Perdoemos primeiro a nós mesmos, para que possamos aprender a perdoar. Para que possamos aprender a perdoar. Então, essa foi a contribuição que eu queria dar para vocês, reforçando mais uma vez que não saiam daqui com dores ou aflições, que talvez queiram um ombro amigo ou um ouvido. Aqui vocês têm. Talvez até necessário chorar. Por que não? Aqui vocês encontram. E uma última coisa é dizer que se está difícil, peça ajuda. Peça ajuda. Peça ajuda, que a ajuda vem. E eu sei, e eu posso afirmar, que a partir de hoje, a partir dessa noite, nossa vida pode mudar. Pode mudar, só depende de nós. E eu não estou aqui querendo colocar palavras bonitas ou querer profetizar algo. Não. Eu digo isso porque André Luiz, no livro Os Mensageiros, no capítulo 33, ele coloca assim: todo aquele que opera
e coopera com o espírito elevado para Deus, pode aguardar sempre o melhor. Não é promessa de amizade, é lei. É lei. Então, amemos, trabalhemos, saibamos esperar e perdoar, trabalhando com o nosso espírito voltado para Deus. E tenhamos a certeza de que o melhor vai vir. Porque muitas vezes nós planejamos algo, mas Deus nos mostra que os planos dele são bem melhores. E apenas prometam que não vão se esquecer quando as coisas começarem a melhorar. Não se esqueçam de Deus. E lembremos de quando Paulo diz: em tudo dai graças, até mesmo nos sofrimentos. Então, meus irmãos, encarnados, desencarnados, cada um com suas dores, cada um com suas aflições, que vocês possam ter o consolo do Cristo, que vocês possam sair daqui dispostos a trabalhar com o espírito voltado para Deus. Porque o caminho é o Cristo. Jesus lhe diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. João capítulo 14, versículo 6.